Bom, galera, acelerando o check-in, agora a gente vai falar de NFL de novo. Voltamos aqui para falar da AFC Sul, né? Aquela divisão do Jaguars. Aqui, ó, nosso amigo Travis Etienne, tá? Então solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, galera, como eu falei, sempre em ordem alfabética. Então vamos começar aqui pelo Houston Texans, né? Então a gente vai começar com quem é o melhor jogador do time. Cara, Dameon Pierce. Cara, pra mim não tem o que falar. Ele fez uma temporada espetacular como rookie. Teve a lesão, porém eu acho que ele tem um potencial grande para subir, tá? E aí você tem as defesas, porque se você observar, eu vou colocar 4 jogadores defensivos sendo 3 cornerbacks. Por quê? Porque não tem o que falar. Cara, Desmond King, Shaquille Griffin e o Sting Jr. são três caras que marcam muito bem e vão conseguir compor muito bem essa defesa. Eu acho que a defesa do Houston foi bem trabalhada. Tem um cara que é o técnico, que é o DeMeco Ryans, que vai chegar e vai ajustar. Ele era do coordenador defensivo do São Francisco. Então ele já tem 2 caras experientes aí. 3 linebackers experientes. Tem 2 cornerbacks experientes, que é o King e o Griffin, que já foram considerados top 5 da NFL. Tem um potencial cornerback espetacular, que é o Stingley. E tem o senhor Piltry, de safety. Cara, essa defesa vai dar o que falar. Fora que você tem o Will Anderson de defensive lineman. Então, assim, cara, é uma defesa que vai chegar pesado. Eu acho que ele vai ser investido nessa defesa, vão trabalhar pesado e eu acho que vai dar retorno. Então, mas assim, e aí o que tem de ataque? Ataque você tem Dameon Pierce, que é uma máquina, o cara é um trator, ele vai se consolidar. Aí você tem o CJ Stroud. Eu não gosto de colocar o cara como melhor, mas eu botei aqui porque ofensivamente tinha poucas opções. Eu poderia até trazer o Piltry e deixar ele como potencial, mas eu preferi jogar aqui, como eu fiz com o Bryce Young. E o Schultz, eu gosto do Schultz. Ele vem de Dallas, assim como o Noah Brown, 2 caras que vêm de Dallas, e pode dar uma boa liga com o senhor Stroud. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas ele tem 2 alvos interessantes e um terceiro que eu vou falar muito dele, que é o Joe Mitch III, tá? Então o que eu já falei, ó, já temos 3 cornerbacks espetaculares. Tem o Denzel Perryman, esse cara é outra máquina de tackle, são caras assim que são linebackers, é uma função para mim essencial também na defesa. Para mim hoje você tem que ter pelo menos 2 linebackers, cara, com perfil tipo do Perryman, como eu falei, com perfil tipo do TJ Edwards. Cara, são caras que são extremamente importantes, porque eles têm uma leitura de defesa, eles conseguem movimentar, é um cara inteligente, é um cara que coordena bem a defesa. Então, trouxe esse cara, deve ter sido um pedido do DeMeco Ryans para ajustar, e ele vai conseguir coordenar junto com o Littleton e com o Kirksey, que é um cara que... O problema do Kirksey, às vezes, ele exagera na força. Ele já tomou algumas faltas, ele quando jogava no Browns, ele exagerava, e aí gerava alguns problemas para eles. Mas aquele time do Browns é um pouco sujo, né, também. E aí eu acho que pode dar samba essa defesa. Essa defesa vai dar trabalho na divisão. E o ataque, cara, vai precisar ter paciência. Mas eu não acho que é um time para essa temporada. É um time para ser desenvolvido. Porque, como eu falei, Dameon Pierce, segundo ano. CJ Stroud, rookie. John Mitchell, que é o cara que eu quero falar, teve leucemia, vai estrear na NFL. Já conseguiu participar do training camp. É um cara que tem muito potencial. Cara, vem de Alabama, é um cara que eu acho que pode virar um WR1 tranquilamente. Tem a questão da leucemia, mas está sendo tratado, vai resolver e eu acho que ele vai ser WR1. Piltry, Jalen Piltry, cara, fez uma temporada muito boa. É um cara que tem uma leitura muito interessante lá de secundária. Ele ajuda muito, ele consegue ocupar os gaps. E ele tendo 3 caras como Littleton, Kirksey e Perryman, vai potencializar mais ainda o jogo dele. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Como eu já falei, Littleton e Will Anderson e Kirksey são 3 caras que vão dar peso nessa defesa. Will Anderson vai jogar, vai dar pressão,
vai conseguir chegar no quarterback. Então, assim, você tem aí, como eu falei, engraçado, essa análise é interessante, porque você precisa de jogador primeiro na linha, para botar pressão, para conseguir... Às vezes não é para sacar, é para colocar pressão, para facilitar o trabalho da secundária, porque com o QB pressionado, ele vai ter que fazer passes menos estáveis. Então ele pode dar oportunidade, ou vai dificultar a vida do wide receiver, pode jogar um passe fora da área de recepção do cara, pode ajudar o cornerback para um passe mais fácil de interceptar, ou até dificultar a vida do recebedor para ele tomar uma porrada e não conseguir completar e acabar dropando. Então esse é o ponto. Então você tendo o Will Anderson, vem pressão. Littleton e Kirksey vai prevenir jogo corrido, assim como o Perriman vai tentar ajudar na marcação de tight end. Então eu acho que é um time que é interessante. E você tem o segundo wide receiver, Noah Brown. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara que ele estava complementando melhor do que o Gallup em Dallas, o CeeDee Lamb. Só que o Gallup é um cara alto. A questão do Gallup para Dallas é que ele é o wide receiver de end zone. Ele é um cara que tem 6'5 ou 6'6. Então ele é um cara de 1,96, 1,98. Meu irmão, é bola pro alto e ele vai pegar lá em cima. Então o Dallas preferiu manter o Gallup, liberou o senhor Noah Brown e segue o baile. Faz parte, mas eu gosto muito, eu acho que pode ser uma opção interessante. E você não vai ter um WR1, eles vão ser WR2, WR3, mas vai meio que uma composição parecida com Jacksonville, que não tem WR1, aquele cara. Hoje tem o Ridley, mas ano passado não tinha. Você tinha Kirk, tinha Zay Jones e Marvin Jones Jr. São sempre WR2, WR3, não são caras para ter o consolidado na posição. Então, assim, galera, é isso. Acho que e o Shaq Mason. Cara, Shaq Mason é um guard, ponto cego, garantiu ali o senhor CJ Stroud proteção. Então, eu acho que vai ser interessante, assim, esse time é interessante. Não é para agora, eu acho que ainda vai ficar ali na rabeira, mas vai tá ali para brigar, né? E aí, vamos lá pro time do Indianapolis Colts. Cara, quem a gente tem? Tem Jonathan Taylor, ele é o melhor jogador do time, não tem indiscutível. Ano passado não teve um ano bom, há 2 anos atrás fez um ano espetacular. Por quê? Porque a proteção não estava boa, mas esse ano já melhorou algumas coisas. Trouxeram o Rayman ano passado, fizeram alguns movimentos que pode ajudar esse time, o Jonathan Taylor, a explodir, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Quem você tem como segundo e terceiro? Cara, são 2 caras de defesa. Shaquille Leonard, o problema dele é jogar. Temporada passada ele não acabou entrando muito pouco em campo. É um cara que tem potencial, mas acaba que não tá tão envolvido. É um cara, pra mim, assim, teve um ano de quase top 3, entre os melhores. Pra mim tava ali no nível, Khalil Mack, por exemplo. É um cara que tinha uma leitura, era o líder da defesa. Pô, Telvin Smith Sr. no Jaguars, que foi pra final de conferência. É um cara que tava nesse nível. Cara, mas desfocou, começa a perder um pouco as coisas e aí saiu um pouco do jogo. DeForest Buckner, cara, esse cara, mesmo mais velho, ele bota pressão, ele chega, ele saca, ele vai botar pressão. Isso facilita a vida do nosso amigo Kellen Moore, que tá na secundária. Meu irmão, o Buckner botou a pressão, vem uma paçocadinha, vem paçoca e ele pega. Porque o Moore é um cara que vai marcar muito bem, ele vai interceptar, ele vai causar turnover e ele vai chegar, tá? E eu botei o Ryan Kelly, que é o center, cara, é um center super consistente, é um cara que consegue ajudar o quarterback, mas não tinha quarterback nos últimos 2 anos. Então ele sofreu com isso também, porque o time ficou basicamente corrida e um pouco de corrida. Então para ele também ficava difícil ficar protegendo, só corrida. O 6 para mim é o Michael Pittman. Eu acho que é um wide receiver com potencial, é um cara que vai dar volume. Tem que ver o encaixe dele com o senhor Anthony Richardson. Mas eu acho que pode dar samba isso aí. E o nosso 7 é Zaire Franklin, outro linebacker, que funciona muito bem junto com o Shaquille Leonard. Ano passado ele era a referência principal por conta dessa ausência de Shaquille Leonard. E aí começa os drafts, né? Você vai ter Anthony Richardson, Josh Down e Brents. São 3 caras que foram bem endereçados. Você trouxe um QB de potencial. Cara, talvez o cara que tivesse o teto
Ele hoje é o piso mais baixo. Se você comparar Richardson, Stroud e Young, ele é o cara que tem menos para apresentar no primeiro ano dos três. Porém, todo mundo fala que no combine, nas entrevistas, é o cara que pode ter o maior teto. Ele pode surpreender e pode ser desenvolvido. Então, assim, cara, por isso que ele até começou a ganhar muita projeção, ele subiu muito no draft. Ele é um cara que estava lá embaixo e foi ganhando espaço. E conseguiu chegar e foi super bem draftado. Né? Inclusive teve, assim, aquela coisa, vai ser primeiro, não vai ser primeiro, e aí foi isso. Josh Downs é outro wide receiver que, pra mim, vem pra... Se você tem Pittman e Downs, eu acho que você vai ter dois wide receivers consistentes. Talvez não agora. E se essa química com o Richards funcionar, vira um trio bem impactante. E jovem, que a gente pode até fazer um paralelo com Burrow, Chase e Higgins, né? Seria esse paralelo. Vamos ver, tem potencial? Tem potencial. Será que vão chegar no mesmo nível? Vamos ver. E o Brents, eu gosto desse cara. Foi um draft muito bem feito, é um cara que secundária, é um cara que vai cobrir bem e vai trazer. Mais um cara para ajudar na linha, porque ele abre muito espaço. Quentin Nelson, ele é um cara que vai... Ele e o Raymond são dois caras que vão agregar muito nessa linha, vão ajudar. E eu acho que vai ajudar muito o Anthony Richardson na proteção. Né? Além dele, agora tem a Isaiah McKenzie, que veio do Buffalo como uma terceira opção de wide receiver para compor esse corpo, e eu acho que pode ajudar nessa movimentação, vai ajudar a abrir espaço. Ele é um cara que pode também ser no special teams, então ele vai agregar. E para finalizar, Mo Alie-Cox. Cara, eu acho ele um bom tight end, principalmente que ele faz uma função muito interessante de bloqueio. Ele é aquele tight end clássico. Ele bloqueia muito bem e sai para receber passes curtos. Você não vai ver o Mo Alie-Cox naquela rota longa. Esquece ele. Cara, é aquele passezinho que ele vai sair meio que opção. Quarterback pressionado, cara, ele vai bloquear primeiro e vai sair para abrir espaço. E aí nisso ele pode se dar bem, principalmente com o Richardson, que é um cara mais móvel. Que ele não tinha essa mobilidade com o Matt Ryan. O senhor Matt Ryan, cara, ele é uma estátua da liberdade, né, irmão? Ele tá chumbado ali e seja o que Deus quiser. Mas eu acho que o Mo Alie-Cox vai funcionar muito bem nessa configuração e abre muito espaço para o senhor Jonathan Taylor. Então acho que pode funcionar. Vamos lá para o time do papai. É o time do papai. É o Jacksonville Jaguars. Então, cara, não tem o que falar. Trevor Lawrence. Se eu fosse brincando aqui, o melhor do time é o Doug Peterson, né? Que é o cara. Ele é um técnico espetacular. Mas não tem como, eu tenho que fazer a ordem aqui. Eu coloquei o Trevor Lawrence como melhor, que é melhor mesmo, ele é o cara, ele está sendo desenvolvido, muito bem desenvolvido por senhor Doug Peterson, cara, e eu acredito que vai ter mais um ano de evolução, o time tem tudo para chegar e crescer. O 2 eu coloquei o Calvin Ridley, que é um WR1, é um cara de muito potencial, é um cara que, cara, porra, é WR1, ele é um WR1 real. Ano passado o time não tinha um WR1 desse nível, mas eu coloquei ele aqui porque ele para mim é o segundo melhor. Se ele conseguir fugir desses problemas extracampos, principalmente com a aposta, ele é um cara que pode dar samba com o senhor Trevor Lawrence. E Travis Etienne, essa camisa aqui, ó. Cara, ele é um cara que ele é a dupla do Trevor Lawrence desde a faculdade. Tem uma química interessante, joga bem e abre muito espaço. Teve uma temporada muito boa no passado, vamos ver se ele vai conseguir repetir. E agora ele tem uma companhia interessante aí, que vai ter o Tank Bigsby, né, que chega aí para ajudar o amiguinho. E agora você vai ter uns defensor. Oluokun, cara, esse cara, ele ano passado, ele estabilizou a defesa. Ele trouxe experiência para coordenar, para ler, e se juntou ao Josh Allen, que tá ali, se você olhar, é o número 6 aqui da minha lista. Porque eu coloquei o Christian Kirk, que fez uma temporada espetacular, mais de 1.000 jardas, mais de 100 recepções. Cara, eu acho que é um cara que vai continuar nessa toada, porque a química dele com o Lawrence foi muito boa. E todo mundo fala do contrato, foi um contrato alto. Só que assim, se ele fizer outra temporada dessa, cara, ele já se pagou. Ele tá entregando o resultado, tá? E você tem Josh Allen. Cara, Josh Allen, eu teria usado ele como moeda de troca. Eu teria tentado trocar o Allen por outros jogadores, porque você tem
muitas opções interessantes, tá? No time, na minha opinião. Tem opções bem interessantes nesse time que que eu nem vou acabar não citando, né? Mas que é o Muma, que eu acho que vai ser um cara que vai crescer para essa temporada, que é o Devin Lloyd, que também vai crescer. Então, assim, são dois caras de defesa que vão agregar. Fora algumas outras opções, como o Travon Walker, eu vou citar ele aqui, né? E vamos ver. E aí agora também Darius Williams, cara. Esse cara é um cara que pode tranquilamente marcar os top wide receivers da liga. Por quê? Porque ele marca muito bem e quando ele tá marcando, você vai ver que o quarterback não vai procurar aquele recebedor. Então ele é um cara que deu muita estabilidade para a secundária do time do Jacksonville. Eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito interessante. Evan Ingram, eu botei potencial, ele já é um tight end mais velho, fez um contrato só de 1 ano agora. Foi só extensão. E aí, cara, vamos ver o que ele vai produzir. Por quê? Porque você tem a sombra dele, o Brenton Strange. Cara, e o Balk é um cara que sabe selecionar tight end. Então ele escolheu... Ele tinha outras opções de tight end e ele quis o Strange. Será que é o quê? 1 ano de preparação. O quê? O Ingram vai preparar o Strange e o Strange vai ser titular no ano que vem? Vamos ver. André Cisco, cara, o Cisco pra mim ele teve um final de temporada espetacular e foi fundamental, principalmente em 3 jogos. Dallas, aquela vitória sobre o Dallas, que ele fez interceptação, retornou para touchdown. O jogo contra o Tennessee, que decidiu a vaga pro Wild Card, e principalmente contra o San Diego. O segundo tempo contra o San Diego foi de almanac. Então esse é um cara que tem potencial, pode crescer, assim como o Campbell. É outro cara que também eu acho que vai agregar. Então eu tô muito tranquilo com essa defesa, porque você tem Cisco, Williams e Campbell, você tem Josh Allen, que teve um ano que chegou a ser considerado um dos... ele foi pro bowler, então você tem Josh Allen na sua linha, você tem Oluokun de linebacker, você tem Chad Muma, você tem Devin Lloyd, tá? Cara, então acho que é uma defesa que tá com um potencial muito bom, tá? Fora que o técnico chama-se Jim Caldwell. É um cara espetacular de defesa. Agora eu vou continuar. Além do Campbell, tem Travon Walker. Travon Walker é um cara que vai colocar pressão. Cara, eu acho que é o ajuste fino. Se fizer um ajuste fino interessante entre Allen e Walker, esses caras vão começar a dar volume de jogo, a colocar pressão e até conseguir saques, tá? E aí você vai ter 2 investimentos, assim, um draft muito bom, que foi Anton Harrison. Ele vai chegar para essa proteção, vai melhorar a proteção e juntar com o Scherf, eu acho que vai melhorar ofensivamente esse time, para ele produzir mais ofensivamente. E, obviamente, o meu cara, que esse aqui é um cara que eu gosto, tá? Não é aquele potencial. Ele é um cara que eu tinha que colocar, é o Jamal Agnew. Cara, porra, ele é o cara que é o recebedor. Ele é pro bowler, por quê? Porque ele retorna muito bem. Ele é um cara e ele pode ser o WR4, tá? Então você tem Jamal Agnew, que vai retornar as bolas, vai colocar o time numa posição mais interessante. E, obviamente, eu tenho aqui eu vou falar rapidinho aqui, eu sei que não tem muito público pro Jaguars, mas eu vou falar de Parker Washington, que eu gosto muito dele, eu acho que não tá aqui, mas é um cara que tem potencial e pode ser desenvolvido, né? E eu gosto muito de Muma, como eu falei, Devin Lloyd e o Tank Bigsby. Cara, eu vi agora os treinos, cara, eu achei o Bigsby vai vir para ser reserva do Etienne. Cara, eu acho que ele pode ser um cara ali... hoje o Etienne vai ter 80% do volume, mas pode terminar a temporada com 65-35, tá? Porque o Bigsby vem para impactar. E agora vamos para o Tennessee Titans. Tennessee Titans, né? A gente tá com um time que ele fez alguns movimentos interessantes. Eu achei que ele não foi afoito, fez um bom draft, tem algumas peças interessantíssimas, principalmente defensivas. Você vai ver que eu só coloquei 2 peças ofensivas, que é Henry e Traylon Burks, que são 2 caras muito bons, né? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar desses caras. Então você vê que tem Henry e Traylon Burks, ele precisa ganhar um pouco de massa, mas eu acho que ele vai ser um cara importante ali para ser o wide receiver 1. Óbvio que ele não é o A.J. Brown,
Ele não tem tamanho do A.J. Brown, ele não tem ainda a velocidade final do A.J. Brown e a leitura de jogo, mas ele está se adaptando à NFL e eu acho que ele pode vir a ser uma opção muito interessante de wide receiver. Kevin Byard. Cara, esse safety é diferenciado. E você teve a adição de Murphy Bunting. Você vai ver que eu botei Byard, Murphy Bunting, aí entrou 2 caras que são muito bons, que é o Al-Shaair, que veio do 49ers, e o Landry, que já é um cara de volume. Então e tem o Simmons, que é um cara que também bota pressão, é um cara que vai chegar no quarterback. Então, como eu falei, a minha análise, sempre falo, gente, tu tens que ter o cara ali Isso só que o Simmons é bom porque ele joga no meio da linha. Ele não é o outside linebacker, ele não é um edge, ele é um cara que joga no meio, e ele pode fazer a função de edge, ele vai botar pressão pelo meio, então ele evita a corrida e bota pressão. Então você tem um cara que vai botar pressão, que é o Simmons, você tem 2 caras que vão te dar estabilidade, que é o Landry e o Al-Shaair, que são 2 caras muito bons, e tem o Byard lá atrás. Fora que você tem o McCreary, que chegou também, é outra contratação, melhorando essa secundária, que a gente vai falar como potencial, e isso te dá muita estabilidade defensiva. Eu acho que essa divisão todo mundo reclama dela que é fraca não. As defesas são fortes e os ataques estão sendo construídos, tá? E esse ataque é mais um ataque a ser construído, porque você vive de Derrick Henry há anos e o Tannehill já está na hora de pegar o bonezinho dele. Então o que foi feito? Cara, pra mim foi muito boa a escolha do Will Levis lá atrás. Eles foram esperando, tiveram paciência e pegaram o Will Levis numa posição muito interessante. Não gastaram first round no Will Levis, porque eles pegaram o Skoronski, que vai ser um cara que vai ajudar muito na proteção, se juntando ao Levin, e isso vai ajudar muito, vai ser muito bom pro time do Titans. Então você tem o McCreary, que é um cornerback que vai ser o cara para marcar o wide receiver 1. Eu acho que é um cara que vai dar muita ajuda pro time, vai evoluir. Mas eu não sei, assim, a questão é que o Vrabel é um muito bom técnico defensivo. Então é um time, essa divisão vai ficar para mim entre Tennessee Titans e Jaguars de novo, tá? Porque para mim o Houston e o Colts estão se construindo, tá? Então acho que são esses 2 momentos. O Levin vai ser o center, então ele vai jogar ali de center para ajudar. Eu acho que o Levin com o Skoronski vai dar um samba bom, tá? Eu achei muito boa essa contratação do Arden Key. Arden Key vem do Jaguars, ele é um cara que cresceu muito também naquela sequência que eu falei do Cisco, ele também jogou muito bem. Foi um contrato baixo, então ele vai chegar e vai se juntar ao Simmons na linha para botar pressão no quarterback e sacar o quarterbacks. Então é um time defensivamente muito forte na mão de um técnico muito bom defensivo que é o Vrabel. Então, amigo, se prepare, é um time forte. E pegaram o Tyjae Spears. Cara, é um cara que tem potencial. Eu acho que ele é um running back que pode vir a ser... não vai ser uma estrela, mas ele pode dar um descanso a mais pro Henry e até ser o substituto do Henry, né? Como o Foreman foi há 2 temporadas atrás e tudo. Então acho que pode ser uma boa opção. E eu gosto muito do Okonkwo. Cara, é um tight end que bloqueia muito bem e sai muito... Ele bloqueia principalmente corrida. Então ele ajuda muito o Henry. E eu acho que se ele for desenvolvido um pouquinho, ele passa a ser uma boa opção de passe pelo tamanho e peso. Ele é um cara que é difícil derrubar. Então ele pode se posicionar ali naquele passe do meio, pode receber umas bolas bem interessantes. Então aqui, galera, o vídeo acabou aqui. Então, joga sua bola de vez no sininho. Lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá. E deixa seu like. Valeu, galera!